O fazendeiro deu seu último cavalo a 2 irmãs Apache. Ao amanhecer, o pai delas chegou com 200 guerreiros. Um homem que não tem mais nada não entrega sua última chance de sobrevivência. Era isso que todos acreditavam. Era isso que fazia sentido. Mas quando Olisva levou aquele cavalo para fora do celeiro ao pôr do sol, com poeira cobrindo sua camisa rasgada e o cansaço marcando linhas em seu rosto, ele não parecia alguém tomando uma decisão racional, parecia alguém que já tinha feito as pazes com o fim. As 2 jovens que estavam na beira de sua propriedade não deveriam estar ali. Uma apoiava-se pesadamente na outra, o sangue escurecendo o tecido ao redor da perna. Elas não falaram. Não imploraram. Apenas o observaram com olhos que não esperavam nada, como se tivessem aprendido há muito tempo que esperança era um luxo que não podiam se permitir. Olis passará 3 meses sozinho naquele rancho decadente. 3 meses desde que a seca levou suas plantações. 3 meses desde que falará com outro ser vivo. E durante todo esse tempo, a única coisa que ele tinha protegido, a única coisa que mantivera viva, era aquele cavalo, e seu último bem de valor, sua única forma de escapar. Mas algo no silêncio entre aquelas irmãs quebrou algo dentro dele, ou talvez consertou algo que estava quebrado há muito mais tempo. Ele deu o cavalo a elas. Sem palavras, sem explicações, apenas desamarrou as rédeas e as entregou. A irmã mais velha o encarou como se ele tivesse colocado uma arma carregada em suas mãos. Os olhos da mais nova se arregalaram, confusão misturada com algo próximo ao medo. Não era assim que o mundo funcionava. Homens como ele não faziam esse tipo de coisa. Não para pessoas como elas. Mas Olis apenas assentiu em direção ao horizonte, onde a última luz morria, e deu um passo atrás. Elas pegaram o cavalo e desapareceram na escuridão que caía. O que Olis não sabia, e o que não tinha como saber, era que alguém observava do alto da colina. Alguém que tinha visto tudo. Alguém que levaria aquela imagem de volta a um acampamento onde 200 guerreiros esperavam por notícias. E quando o amanhecer chegou na manhã seguinte, o horizonte mudou. Encheu-se de formas, em dezenas, depois centenas, e movendo-se como uma só, vindo direto em direção ao rancho. Olis ficou na soleira da porta, observando-os se aproximarem, e percebeu que tinha feito uma escolha que não podia ser desfeita. O que viesse depois já estava em movimento. A questão não era se eles chegariam até ele. A questão era por que estavam vindo e o que fariam quando chegassem. Olis não saiu da porta. Suas mãos pendiam aos lados, dedos soltos, mais trêmulos. O rifle apoiado na moldura atrás dele, ao alcance e mais intocado. Ele sabia que esse momento chegaria. Alguma parte dele sabia. Desde o instante em que entregará aquelas rédeas. As formas no horizonte cresceram, tomando forma. Cavaleiros, muitos demais para contar. Eles se moviam em formação, disciplinados e deliberados. O som chegou antes que pudesse distinguir os rostos, o estrondo de cascos contra a terra dura, rítmico e implacável. Sua garganta apertou. 3 meses de solidão. E agora isso. Ele pensou em correr, mas não havia para onde ir. O rancho se estendia atrás dele, em cercas quebradas, terra morrendo. O celeiro onde o cavalo ficava estava vazio, sua porta pendendo torta em dobradiças enferrujadas. Ele tinha entregado sua única forma de fuga. Olis apoiou as mãos na porta, tentando se firmar. O sol subia mais alto, duro e impiedoso, projetando sombras longas pela propriedade. A poeira levantada pelos cavaleiros se erguia como fumaça, escondendo detalhes. Ele apertou os olhos, tentando enxergar. A irmã mais nova teria sobrevivido à noite? Elas tinham conseguido chegar aonde precisavam? Ou algo pior acontecerá em algo que trouxer aquele exército até sua porta? As perguntas ferviam em seu estômago, misturadas com outra coisa. Não exatamente arrependimento, e mais como resignação. Ele fizera uma escolha. E o que viesse era o preço dela. Os cavaleiros diminuíram a velocidade ao alcançar o limite da propriedade. A formação se abriu, expandindo-se.
Olis contou 20. 50, depois parou de contar. Eles cercaram a propriedade com precisão e não era um ataque, não era caos. Era algo organizado. Seu peito apertou. Organizado significava intencional. Eles tinham vindo ali especificamente por ele. Um cavaleiro rompeu a formação e avançou à frente dos demais. A figura sentava ereta, envolta em couro e tecido que dançavam com o vento. Atrás dela, a massa de guerreiros permanecia imóvel, aguardando. O coração de Olis batia com força contra as costelas. Ele obrigou-se a respirar. Pelo nariz, depois pela boca. A voz de seu pai ecoou na memória. Pânico te mata, garoto. Fique presente. Mas estar presente significava enfrentar o que estava vindo. O cavaleiro parou na cerca. Por um momento, nada aconteceu. Depois, lentamente, a figura desmontou. Olis sentiu seus músculos travarem. Cada instinto gritava para pegar o rifle. Mas ele deu um passo à frente, saindo da sombra da porta, onde pudesse ser visto claramente. Se aquele fosse o fim, não o encontraria escondido. A guerreira caminhou em direção a ele. O sol iluminou parte de seu rosto e Olis perdeu o fôlego. Era a irmã mais velha. Ela se movia de forma diferente agora, e o cansaço da noite anterior desaparecera, substituído por algo mais firme. Ela caminhava como alguém que pertencia exatamente àquele lugar. Mas foram os olhos dela que o paralisaram. Não havia gratidão neles. Não havia suavidade. Eles o analisavam, calculavam, pesavam algo que ele não sabia nomear. Ela parou a uns 5 metros, perto o bastante para falar, longe o bastante para se manter alerta. Olis esperou. Sua garganta parecia areia. K não sorriu. Não agradeceu. Apenas o estudou com uma intensidade que fez sua pele arrepiar. Atrás dela, os guerreiros permaneciam imóveis, observando. Finalmente, ela falou, em a voz firme, clara. Ele quer ver você. Não era um pedido. Era uma ordem. Olis engoliu seco. Quem? A expressão dela não mudou. A jovem a quem você deu o cavalo é filha dele. Você tirou algo dele sem pedir. Agora ele decidirá o que isso significa. As palavras pousaram no peito de Olis como pedras. Atrás de K, a formação se abriu. Um único cavaleiro emergiu do centro, avançando com uma lentidão deliberada. A figura era mais larga que as outras, e imponente, autoritária. Mesmo à distância, Olis sentiu o peso da autoridade irradiando dele. K virou-se ligeiramente, indicando o cavaleiro que se aproximava. Aquele é Nahali, e você está prestes a aprender o que acontece quando alguém interfere com a família dele. Nahali se movia como água sobre pedra, suave, inevitável, imparável. Seu cavalo avançava com passos calculados, cascos batendo no solo duro em ritmo medido. Quando se aproximou mais, detalhes surgiram que aceleraram o pulso de Olis. O homem era mais velho do que ele imaginava. Fios grisalhos se misturavam aos cabelos negros que caíam pelos ombros. Cicatrizes marcavam seus braços, invisíveis mesmo de longe. Linhas que contavam histórias de sobrevivência. Mas foi seu rosto que prendeu Olis. Rígido, marcado pelo tempo, completamente indecifrável. Olis se forçou a ficar ereto. As pernas pareciam fracas, mas ele travou os joelhos. Correr não era opção. Implorar não ajudaria. Qualquer julgamento que viesse, ele enfrentaria de pé. Nahali parou a uns 6 metros e desmontou num movimento fluido. Aterrissou sem som, pés firmes, postura sólida. Por vários segundos, apenas olhou para Olis. Não com raiva, nem com curiosidade e mais com avaliação. Como um homem examinando um objeto cujo propósito ainda não compreendia. A boca de Olis ficou seca. Queria falar e explicar mas as palavras ficaram presas. O que ele poderia dizer? Que sentiu pena delas.
que não conseguiu ignorar a cena. Que algo dentro dele quebrou ao ver a irmã mais nova sangrando. Nada disso importaria. Não para um pai que acabará de descobrir que um estranho tocou o destino de sua família. Nahali avançou, passos medidos. Parou ao alcance de um braço, tão perto que Ulisses podia ver as linhas profundas ao redor dos olhos, o maxilar firme, a respiração controlada. De perto, o homem era ainda mais imponente, em 2 dedos mais alto, ombros mais largos. Tudo nele falava de força moldada por décadas de necessidade, não de escolha. Você deu o cavalo a elas. A voz de Nahali era baixa, áspera, mas clara. Falava inglês com precisão cuidadosa. Ulisses assentiu. Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Sim. Por quê? A pergunta caiu como um desafio. Ulisses sentiu o peso dos 200 guerreiros observando atrás de Nahali. Uma palavra errada, um desrespeito, e tudo terminava ali. Mas mentir parecia pior que morrer. Elas precisavam mais do que eu. Os olhos de Nahali se estreitaram. Você sabia quem elas eram. Não, nem sabia o que significava entregar seu último animal. A mandíbula de Ulisses se apertou. Sabia. E fez mesmo assim. Não era pergunta. Ulisses ficou em silêncio. Nahali deu mais um passo, fechando o espaço entre eles até ficarem quase peito a peito. Tão perto, Ulisses percebeu um tremor quase imperceptível nas mãos do homem mais velho. Não era medo. Não era fraqueza. Era algo contido e algo segurado com firmeza. Minha filha me contou o que você fez. Nidita. A mais nova. Ela teria morrido sem aquele cavalo. Ele fez uma pausa. Elas estavam sendo caçadas. 3 homens as seguiram desde o amanhecer. Se as tivessem alcançado a pé. Ele não terminou. Não precisava. Algo apertou dentro do peito de Ulisses. Ela está bem? Por um instante, a expressão de Nahali mudou. Surpresa, insutil, fugaz. Depois sumiu, substituída pela máscara impenetrável de antes. Ela está viva por sua causa. As palavras deveriam trazer alívio. Mas ficaram ali, pesando como sentença incompleta. Nahali virou-se um pouco, olhando para os guerreiros. Então voltou a encarar Ulisses. E desta vez, havia algo diferente em seu olhar. Algo que fez o estômago de Ulisses despencar. 3 homens estavam rastreando minhas filhas. Foram encontrados esta manhã, meia jornada daqui. Ulisses esperou, o corpo tenso. Eles estavam perguntando por um fazendeiro. Homem branco, morando sozinho. Queriam saber se ele tinha visto 2 mulheres Apache. Planejavam vir até aqui. O golpe atingiu como um soco. Aqueles homens estavam vindo ao rancho atrás das irmãs. Se Ulisses tivesse ficado com o cavalo. Se as tivesse mandado embora a pé. Elas teriam sido capturadas. E ele teria sido questionado. Talvez pior. Você não salvou apenas minhas filhas, disse Nahali, baixando a voz. Você fez de si mesmo um alvo. Atrás dele, os guerreiros se moveram, e não de forma ameaçadora, mas como quem aguarda algo. Nahali deu um passo para trás, abrindo espaço. Sua mão se moveu para o lado, e o corpo de Ulisses ficou rígido. Mas o líder não sacou uma arma. Em vez disso, puxou algo de uma pequena bolsa de couro no cinturão. Um pedaço de tecido gasto? Não, e uma tira de couro trançada, antiga, com marcas que Ulisses não conhecia. Nahali estendeu o objeto. Você precisa vir conosco. Ulisses olhou o item, o pensamento girando. Ir com vocês, para onde? A expressão de Nahali não mudou. Aqueles homens tinham aliados. Mas estão vindo. Eles sabem que você ajudou minhas filhas. Se ficar aqui, não sobrevive a semana. O peso da frase caiu sobre Ulisses como gelo. E se eu for com vocês?
Sua voz quase não saiu. Os olhos de Nahali prenderam os dele. Então você vive tempo suficiente para entender o que fez. Olis não tinha nada para arrumar. As poucas coisas que possuía, e uma camisa extra, uma caneca de metal, um cobertor fino, cabiam num saco de lona leve sobre o ombro. Ele olhou pela última vez para o rancho, e para a estrutura que fora sua por 5 anos, e não sentiu nada. A seca o matara muito antes daquele dia. 2 guerreiros cavalgavam ao seu lado enquanto partiam, e não exatamente como guardas, mas também não como companheiros. Observavam Olis com o mesmo cuidado que se observa um lobo trazido ao acampamento, e incertos se ele morderia ou se curvaria. A jornada durou quase o dia inteiro. Eles atravessaram terrenos que Olis conhecia de vista, mas nunca havia cruzado a pé ou a cavalo. Passagens rochosas que exigiam atenção. Leitos de rios secos onde a terra rachava como o couro antigo. A paisagem se estendia infinita e impiedosa, oferecendo nem sombra, nem misericórdia. Ninguém falava. O silêncio pressionava contra ele, mais pesado que o calor. Olis mantinha os olhos à frente, tentando entender a situação. Os guerreiros moviam-se com eficiência treinada em alertas, mas não tensos. Aquilo não era um grupo de guerra. Era uma escolta. Mas escolta para quê? Quando o sol começou a descer, lançando sombras longas pela terra rachada, eles alcançaram o topo de uma elevação. Abaixo, encaixado contra a parede de um cânion, estendia-se o acampamento. Dezenas de abrigos construídos de couro e madeira, organizados em formação cuidadosa. Fumaça subia de várias fogueiras. Crianças corriam entre as estruturas, seus gritos carregados pelo vento. Mulheres trabalhavam perto das chamas, preparando comida, cumprindo tarefas que mantinham uma comunidade viva. Não era nada do que Olis imaginara. Aquilo não era um acampamento de guerra. Era um lar. Eles desceram rumo ao acampamento, e a atividade diminuiu. Rostos se viraram para observá-los, expressões variando de curiosidade a suspeita. Alguns anciãos estavam próximos ao fogo central, observando com olhos que já tinham visto demais para serem facilmente enganados. Nahali desmontou primeiro. Falou em sua própria língua, palavras fluindo com autoridade. Alguma tensão desapareceu, mas não toda. Olis sentia o peso do julgamento. As perguntas silenciosas. Quem é esse forasteiro? Por que está aqui? O que ele fez? Ká surgiu de um dos maiores abrigos, aproximando-se rapidamente do lado de Nahali. Ela falou baixo, apontando para uma estrutura menor na beira do acampamento. Nahali assentiu e então se virou para Olis. Você vai ficar ali esta noite. Trarão comida. Não saia. Não era um conselho. Era uma ordem. Olis seguiu Ká, plenamente consciente dos olhos que rastreavam cada um de seus passos. O abrigo era modesto, mal alto o bastante para ficar de pé. Uma abertura coberta por couro servia de entrada. Dentro, havia um colchonete no chão, um cantil e uma pequena pilha de carne seca. Ká parou na porta. Pela primeira vez desde que deixaram o rancho, ela olhou diretamente. Minha irmã quer ver você. O peito de Olis apertou. Ela está se recuperando. O ferimento foi profundo, mas limpo. Ela vai voltar a andar. A expressão de Ká permaneceu cautelosa. Ela não entende por que você fez aquilo. Nenhum de nós entende. Olis não tinha resposta. Ele mal entendia a si mesmo. Ká o estudou por mais um momento. Quando falou novamente, sua voz saiu mais baixa. Os homens que estavam nos rastreando não eram caçadores aleatórios. Trabalhavam para alguém. Alguém que tem motivos para querer a família do nosso pai morta. As palavras caíram como gelo no estômago de Olis. Quem? Ainda não sabemos. Mas são organizados, bem financiados, e não vão parar só porque 3 deles desapareceram. Ela respirou fundo, a mandíbula tensa. Ao nos ajudar,
você se colocou no caminho deles. É por isso que meu pai trouxe você aqui. Se tivesse ficado naquele rancho, eles teriam encontrado você. E teriam feito você falar antes de matar. Oli sentiu as mãos se fecharem em punhos. Eu não pedi proteção. Não. Você não pediu nada. É por isso que ainda está respirando. O olhar de Kai endureceu. Meu pai já viu muitos homens brancos. A maioria quer terra. Alguns querem ouro. Outros querem provar algo. Mas você. Ela balançou a cabeça, quase desconcertada. Você deu a única coisa que o mantinha vivo. E não pediu nada em troca. Isso o confunde. E tudo que confunde meu pai, ele estuda. Antes que Ulis pudesse responder, um alvoroço explodiu perto da borda do acampamento. Vozes se ergueram em alerta. Guerreiros se moveram com urgência súbita, pegando armas, formando posições defensivas. Ká girou para o som, corpo tenso. Fique aqui. Ela disparou em direção à confusão, deixando Ulis sozinho na entrada do abrigo. Entre os espaços das estruturas, Ulis viu guerreiros reunindo-se na periferia do acampamento. Alguém gritava, e palavras urgentes, mas indistintas. Nahali avançava para o grupo, sua presença impondo silêncio imediato. Ulis deu um passo para fora, ignorando a ordem. O pulso martelava nos ouvidos. Algo estava errado. Muito errado. Ele sentia isso na mudança súbita de energia, na forma como até as crianças tinham parado de brincar. Um guerreiro correu para dentro do acampamento, arfando. As roupas estavam rasgadas, o corpo coberto de poeira e suor. Ele falou rapidamente com Nahali, apontando para o horizonte. A expressão de Nahali escureceu. Ele soltou ordens rápidas, e o acampamento se transformou em caos controlado. Guerreiros montaram cavalos. Anciãos recolheram crianças. Mulheres pegaram armas próprias. Ká passou correndo e Ulis a segurou pelo braço. O que está acontecendo? Ela puxou o braço, olhos em chamas. Eles nos encontraram. Um grupo de cavaleiros. Talvez 20. Vindo para cá. O estômago dele despencou. Os homens que caçavam sua família. Pior. Ela olhou para ele com algo próximo de acusação. Eles não estão apenas nos caçando. Estão perguntando sobre um fazendeiro e um branco que ajudou duas mulheres Apache a fugir. A verdade atingiu Ulis como uma onda. Eles não estavam vindo só por Nahal? Estavam vindo por ele. Nahali não desperdiçou tempo com explicações. Movia-se pelo acampamento como uma lâmina viva, suas ordens cortando medo antes que ele se espalhasse. Cavaleiros formavam linhas defensivas ao longo da borda do cânion. Arqueiros tomavam posições elevadas. Outros construíam barreiras apressadas com tudo que encontravam, e carroças, feixes de suprimentos, até celas empilhadas. Ulis ficou perto do abrigo que lhe designaram, dividido entre a utilidade e a sensação de impotência. Ele não era um deles. Não tinha lugar naquela defesa. Mas assistir de braços cruzados enquanto pessoas que o protegeram corriam perigo? Isso era algo que ele simplesmente não conseguia fazer. Ká reapareceu, movendo-se com propósito. Ela enfiou algo nas mãos dele. Um rifle. O rifle dele. O mesmo levado do rancho. Se sabe usar, use. Se não sabe, fique fora do caminho. Ulis conferiu a câmara. Ainda carregada. Ele a olhou. Não vou me esconder enquanto outros lutam por minha causa. Por um instante, algo brilhou nos olhos dela. Não exatamente respeito. Mas reconhecimento. Então fique perto do meu pai. Ele dirá onde você deve ficar. Ela desapareceu na multidão antes que ele pudesse responder. Ulis encontrou Nahali perto do centro da formação defensiva, falando com 3 guerreiros mais velhos. Mapas desenhados na terra mostravam o formato do cânion,
as rotas de fuga, os pontos vulneráveis. Nahali levantou o olhar quando Oli se aproximou, seu olhar afiado e avaliador. Você sabe atirar? Bem o suficiente. Nahal gesticulou para uma posição atrás de uma formação natural de rochas que oferecia tanto cobertura quanto uma linha de visão clara para a entrada do acampamento. Lá. Não atire até eu dar a ordem. Ainda não sabemos o que eles querem. Oli se posicionou, o coração martelando nas costelas. O sol quase se punha, pintando tudo em tons de laranja e sombra. Na luz que desaparecia, os cavaleiros que se aproximavam tornaram-se visíveis. Silhuetas escuras surgindo no topo da crista acima do cânion. 20. Exatamente como o batedor havia relatado, talvez mais atrás. Eles cavalgavam em formação, confiantes e sem pressa. Não eram andarilhos aleatórios nem ladrões oportunistas. Esse grupo se movia com precisão militar. Nahali avançou, ficando em campo aberto, onde pudesse ser claramente visto. Não segurava arma alguma. Suas mãos permaneciam aos lados do corpo, postura ereta e inabalável. A mensagem era clara, ele não iria recuar, mas também não atacaria primeiro. Os cavaleiros desceram para o cânion, espalhando-se em um semicírculo que bloqueava a saída principal. O líder desmontou em um homem alto, barba grisalha, vestindo couro gasto e com a postura de alguém acostumado à autoridade. 2 outros ficaram a seu lado, mãos próximas às armas. O homem barbudo falou, sua voz ecoando pelo espaço. Estamos procurando 2 mulheres, apaches, jovens, uma ferida. Temos razão para acreditar que passaram por aqui. A expressão de Nahal permaneceu impassível. Muitas pessoas passam por aqui. Essas 2 foram ajudadas por um rancheiro. Homem branco morando sozinho ao norte daqui. Precisamos falar com ele também. Do seu esconderijo atrás das rochas, Oli sentiu o sangue gelar. Eles nem tentavam disfarçar. Tinham ligado ele às irmãs. Sabiam exatamente o que havia acontecido. Nahal não se moveu. Por que procuram por elas? A mandíbula do barbudo tensionou. Isso é entre nós e elas. Não é da sua conta. Tudo o que acontece nesta terra é da minha conta, respondeu Nahal, a voz ainda calma, mas com algo perigoso por baixo. Vocês entram no meu acampamento, armados, fazendo exigências. Isso torna a questão minha. A tensão ficou mais pesada. Olis observou os outros cavaleiros se mexerem nas celas, mãos aproximando-se das armas. Estavam a um suspiro da violência. O homem barbudo deu um passo à frente. Não queremos problemas com vocês. Nos entregue o que viemos buscar e iremos embora em paz. E se eu recusar? A pergunta pairou no ar como fumaça. A expressão do barbudo endureceu. Então tomaremos o que viemos buscar, de um jeito ou de outro. Atrás das rochas, o dedo de Olis tocou o gatilho. Cada músculo gritava para permanecer escondido, deixar Nahali lidar com aquilo. Mas a verdade o sufocava, e eles estavam ali por causa dele, por uma escolha que ele fizera e que arrastara outros ao perigo. Antes que pudesse hesitar, Olis se levantou. Saiu de trás da cobertura, o rifle solto mas pronto, e caminhou até a posição de Nahal. Todos os olhos se voltaram para ele. A expressão do barbudo mudou de irritação para reconhecimento. É ele. O rancheiro. Olis parou ao lado de Nahal, perto o bastante para mostrar solidariedade, mas sem interferir na autoridade do líder. Olhou diretamente para o homem. Estou aqui. Vamos conversar. Nahal não olhou para ele, mas sua voz saiu baixa, só para Olis. Esta não é a sua luta. Sem tirar os olhos dos estranhos, Olis respondeu. O senhor disse que eu me fiz um alvo. Então parece certo que o alvo encare o que está vindo. Por um momento, nada se moveu. O cânion prendeu a respiração. Então o homem barbudo sorriu. Não foi um sorriso agradável. Corajoso. Estúpido, mas corajoso.
Ele gesticulou para seus homens. Tragam ele. 2 cavaleiros avançaram rapidamente. Nahal se moveu tão rápido que Ulis quase não o viu. Num instante estava parado. No outro, posicionava-se entre Ulis e os cavaleiros, a mão levantada num gesto que os fez parar imediatamente. Ninguém leva ninguém do meu acampamento sem a minha permissão. O sorriso do barbudo sumiu. Está protegendo ele? Um homem branco? Depois do que os da raça dele fizeram aos seus? A voz de Nahali ficou ainda mais fria. Ele deu às minhas filhas o último cavalo que tinha. Isso o torna família. E ninguém toca na minha família. As palavras caíram como trovão. A expressão do barbudo escureceu. A mão dele foi para a arma, e tudo explodiu. O primeiro tiro rasgou o ar do cânion como um osso partindo. Ulis se jogou no chão por instinto. A terra explodiu centímetros de onde estivera. Nahal caiu junto, ambos se protegendo atrás de uma carroça de suprimentos enquanto o caos tomava o acampamento. Os guerreiros apaches responderam dos pontos elevados. Seus disparos eram precisos e devastadores. 3 dos cavaleiros do barbudo caíram na primeira rajada. Os outros se espalharam, buscando abrigo. Cavalos relincharam e fugiram. Poeira subiu em nuvens sufocantes. Ulis encostou as costas na carroça, respirando com dificuldade. O rifle parecia pesar toneladas em suas mãos. Ao lado dele, Nahali permanecia perfeitamente calmo, avaliando o campo de batalha com o olhar experiente de alguém que sobrevivera a lutas demais para entrar em pânico. Quantos tiros você tem? A voz firme de Nahali cortou o barulho. Ulis verificou. 12. Faça valer. Um cavaleiro avançou em direção à posição deles, arma erguida. Ulis mirou, respirou fundo e atirou. O homem foi lançado para trás, caindo da sela. O cavalo continuou correndo, perdido na fumaça. A mão de Ulis tremia. Ele caçara a vida inteira, em servo, caça pequena, certa vez um urso que ameaçara seu rebanho, e mais nunca atirar em uma pessoa. O peso daquilo caiu sobre ele como pedra. Foque! A voz de Nahal puxou-o de volta. Lamente depois. Agora sobreviva. 2 cavaleiros tentaram flanquear a posição deles. Guerreiros apaches os interceptaram antes que chegassem perto. A luta virou corpo a corpo. Brutal, eficiente, terminado em segundos. O homem barbudo não estava em lugar nenhum. Ulis percorreu o caos com os olhos, tentando localizar o líder. Se conseguissem detê-lo, talvez os outros recuassem. Talvez tudo pudesse terminar sem mais sangue. Uma figura se moveu perto da borda do acampamento. Avançando furtivamente em direção ao local onde as mulheres e crianças estavam abrigadas. Não era o homem barbudo, mas um de seus tenentes, e um homem mais jovem, com uma cicatriz descendo pela bochecha. Ele carregava uma faca, movendo-se com a precisão de alguém treinado para matar em silêncio. O estômago de Ulis afundou. Lá! Indo direto para os abrigos. Nahal viu imediatamente e assobiou, em um som agudo, distinto, que cortou o barulho. 2 guerreiros se desprenderam das posições, correndo para interceptar. Mas o homem da cicatriz estava mais perto. Chegará aos abrigos primeiro. Ulis não pensou. Saiu da cobertura, correndo baixo e rápido. Suas botas martelaram o chão duro. A distância se fechou em algo que pareceu horas, mas não passou de segundos. O homem cicatrizado alcançou a entrada do abrigo, estendendo a mão para puxar a pele que cobria a porta. Ulis o atingiu como um ariete. Eles caíram juntos, rolando na terra. A faca voou da mão do homem, caindo alguns metros adiante. Ulis tentou alcançá-la, mas o homem cicatrizado se recuperou mais rápido do que ele esperava. Um soco atingiu o maxilar de Ulis, fazendo sua cabeça ricochetear para trás. Estrelas explodiram em sua visão. Eles lutaram no chão, nenhum conseguindo vantagem.
O homem cicatrizado era mais jovem, mais rápido, mas Ulisses trabalhará em um rancho por anos. Sua força vinha da necessidade de carregar água, consertar cercas, fazer tudo o que a terra exigia. Ele envolveu os braços em volta do torso do homem e apertou até sentir as costelas rangerem. O cicatrizado arfou, lutando para se soltar. Ulisses segurou, despejando toda sua força no aperto. Seus músculos queimavam, sua visão embaçava, mas ele não soltou. Ká apareceu acima deles, arma na mão. Não hesitou. Um golpe preciso, e o homem cicatrizado ficou imóvel. Ulisses o largou, ofegante. Seu corpo inteiro doía. Ká estendeu a mão, puxando-o para ficar de pé. Você é muito corajoso ou muito idiota. Provavelmente os dois. Ulisses pegou o rifle, verificando se não havia sido danificado na luta. A batalha praticamente terminara. Corpos estavam espalhados pelo acampamento e mais atacantes que defensores, mas o custo ainda era visível. Guerreiros feridos eram atendidos. Os sobreviventes do grupo inimigo haviam recuado além da borda do cânion. Reagrupando-se. Nahal caminhou até eles, a expressão sombria. Eles vão voltar. Isso foi só a primeira tentativa. Ulisses limpou o sangue do lábio rachado. Quem são eles? Por que estão tão determinados? Antes que Nahal respondesse, uma voz ecoou além do perímetro do acampamento. O homem barbudo, e ainda vivo, ainda no comando. Nahal. Precisamos conversar. A mandíbula de Nahal travou. Ele avançou para a voz, e Ulisses o seguiu apesar do instinto desesperado dizendo para ficar atrás de cobertura. O homem barbudo estava no limite do alcance do rifle, mãos levantadas, armas ainda nos coldres. Seus homens restantes o flanqueavam. Menos deles agora, mas ainda perigosos. Você provou seu ponto, e gritou ele. Mas isso não acaba aqui. Você sabe disso. A voz de Nahal cruzou a distância, fria e clara. Então me diga por quê. Por que caçar minhas filhas? Por que rastrear este rancheiro? Quem enviou vocês? A expressão do barbudo se retorceu em algo quase como pena. Vocês realmente não sabem, não é? Suas filhas viram algo que não deveriam ter visto. Algo que homens poderosos querem enterrado. E o rancheiro, e ele gesticulou para Ulisses. Ele virou testemunha no instante em que as ajudou. Um frio rastejou pelas veias de Ulisses. O que elas viram? O homem barbudo sorriu sem humor. Pergunte a elas se vão contar. Mas saiba disto, e nós não somos os únicos procurando. E o próximo grupo não será tão tolerante. Ele montou o cavalo, então se virou mais uma vez. Vocês ganharam algum tempo hoje. Usem bem. Descubram o que realmente estão protegendo. Porque quando souberem a verdade, e talvez desejem tê-las entregue. Os cavaleiros restantes desapareceram na escuridão crescente, deixando apenas poeira e a promessa de violência futura. Nahal ficou imóvel, observando até o último desaparecer. Então virou-se para Ulisses, e nos olhos dele havia algo que Ulisses nunca tinha visto antes. Medo. Nahal não falou enquanto voltavam ao centro do acampamento. Os feridos recebiam cuidados. Os corpos dos caídos estavam cobertos com mantas. O ar cheirava a pólvora e sangue. Crianças espiavam das cabanas, olhos arregalados com um medo que levaria anos para desaparecer. Ulisses observou o rosto de Nahal enquanto caminhavam. O homem que enfrentará 20 cavaleiros armados agora carregava uma tensão nos ombros, um aperto nos olhos que revelava uma preocupação mais profunda do que a batalha em si. Eles pararam diante do abrigo maior, e o mesmo de onde Ká viera mais cedo. Nahal virou-se para Ulisses. Quando falou, sua voz foi baixa, apenas para os dois. O que vou te mostrar muda tudo. Depois disso, não há volta para seu rancho. Não há como fingir que você é só um homem que ajudou alguns estranhos. Entende? Ulisses o encarou.
Acho que passei desse ponto quando dei a elas o cavalo. Algo que poderia ter sido respeito brilhou no olhar de Nahal. Ele puxou a pele que cobria a entrada e fez sinal para entrar. O interior era iluminado por uma única lamparina. Nidita estava deitada em um leito improvisado, a perna ferida elevada e enfaixada. Ela parecia pálida, mas alerta, seus olhos escuros acompanhando cada movimento. Kaia estava sentada ao lado, uma mão pousada no ombro da irmã, protetora. Nahal se ajoelhou diante das filhas, sua presença preenchendo o espaço estreito. Contenha ele o que viram. A mandíbula de Kaa apertou. Pai, ele precisa saber. Ele arriscou a vida. Ele merece a verdade. Por um longo momento, ninguém falou. Então Nidita se mexeu, respirando fundo apesar da dor. Quando falou, sua voz era mais suave do que Olis esperava, mais firme. Estávamos caçando 3 dias ao norte daqui, perto do cânion onde o antigo posto de troca ficava. Ouvimos vozes. Homens, então ficamos escondidas, observando do alto da encosta. Olis esperou, a tensão crescendo em seu peito. Eram 5, e continuou Nidita. Bem vestidos, não eram rancheiros nem caçadores. Pareciam homens do governo, oficiais. Estavam se encontrando com alguém, um homem em roupas caras que chegou com 2 guardas. Kaia assumiu a narrativa, a voz mais dura. Eles estavam negociando. Os homens do governo queriam terras em uma área específica que pertence a várias tribos, incluindo a nossa. Terra sagrada. Lugares de enterro. O homem das roupas caras estava oferecendo ajuda para tomá-la, por um preço. Oli sentiu o estômago revirar. Como? Fazendo parecer que violamos os termos do tratado, respondeu Kaia. Forjando ataques, culpando nosso povo, dando ao governo uma justificativa para nos expulsar da terra. As mãos de Kaa se fecharam em punhos. Eles falaram disso abertamente. Quantos precisariam morrer para tornar tudo convincente? Quais assentamentos seriam atacados primeiro? A compreensão atingiu Olis como um golpe. Desapropriação de terras não era novidade. Ele já tinha ouvido histórias, visto famílias expulsas, promessas quebradas com a eficiência fria da burocracia. Mas isso era diferente. Premeditado. Organizado. Assassinato disfarçado de política. Eles viram vocês? Olis olhou para Nidita. Ela assentiu. Um dos guardas. Ele nos viu na encosta. Corremos. Eles nos seguiram. Estamos correndo desde então. A voz de Nahal era baixa, mas carregada de peso. Se conseguirem o que querem, dezenas de famílias serão expulsas das terras que mantemos há gerações. Se resistirmos, terão justificativa para a violência. Se obedecermos, perderemos tudo do mesmo jeito. A mente de Olis girava. Mas vocês têm testemunhas. Se Nidita e Kaa puderem testemunhar o que ouviram. Kaa o interrompeu, a voz afiada. 2 mulheres apaches contra oficiais do governo e homens ricos? Em qual tribunal isso teria valor? A pergunta pairou pesada. Todos sabiam a resposta. Nenhum. Nahal levantou-se, sua presença bloqueando a luz do lampião. É por isso que nos caçam sem parar. É por isso que mais virão. Eles não podem deixar testemunhas vivas. E agora você é uma testemunha também. Você as abrigou. Ajudou na fuga. Isso torna perigoso para os planos deles. Oli sentiu o peso da escolha esmagá-lo. Ele sabia que dar o cavalo era arriscado, mas não sabia que isso puxaria para algo tão grande, tão organizado, tão mortal. Então, o que fazemos? A voz saiu rouca. Nahal o estudou por um longo momento. Você já fez mais do que qualquer um tinha o direito de esperar. Você pode ir embora, desaparecer, mudar de nome, começar de novo em outro lugar. Olis pensou em seu rancho, já morto. Em sua vida, já destruída.
Pensou no momento em que viu as duas irmãs, exaustas, sangrando, esperando nada, e como algo dentro dele se partiu ao ver aquilo. Não, disse ele suavemente. Eu dei o cavalo. Isso faz delas família, certo? Foi o que você disse àqueles cavaleiros. Nada no rosto de Nahal mudou, mas algo nos olhos, sim. Você entende o que isso significa? Está escolhendo essa luta. Escolhendo enfrentar homens com recursos, autoridade e disposição para matar qualquer um que os ameace. Olis o encarou sem hesitar. Estou escolhendo não fugir de gente disposta a assassinar famílias para roubar terras. Parece uma escolha bem clara para mim. Pela primeira vez desde que se conheceram, Nahal sorriu. Breve. Pequeno. Mais real. Então vamos planejar. Porque fugir não salvará ninguém. Mas a verdade, entregue às pessoas certas, não pode. K olhou entre os dois. Pai, e mesmo que encontremos alguém que ouça, aqueles homens virão antes que cheguemos a qualquer autoridade. O sorriso de Nahal desapareceu. Eu sei. Por isso precisamos partir hoje à noite. Antes que eles se reagrupem. Antes que tragam mais homens. O pulso de Olis acelerou. Partir para onde? Nahal virou-se para ele. Há um delegado federal a 2 dias daqui. Um dos poucos que realmente mantém a palavra. Se o alcançarmos e contarmos o que minhas filhas ouviram, e mostrarmos as provas. Que provas? Interrompeu Olis. Nidita puxou debaixo de sua esteira um pedaço de papel dobrado, desgastado, mas intacto. Peguei isso da bolsa de cela do homem rico. Enquanto eles estavam distraídos nos procurando. Ela o entregou a Olis. Ele abriu cuidadosamente, aproximando da luz. Era um contrato. Detalhado. Específico. Pagamentos, prazos, métodos para remover famílias nativas de territórios designados. Assinaturas. Selos oficiais. Nomes que ele não conhecia, mas claramente de peso. As mãos dele tremiam. Não era especulação. Era prova. Eles matarão todos neste acampamento para recuperar isso, e disse Olis, baixo. Nahal assentiu. Sim. Por isso partimos em 1 hora. Grupo pequeno e rápido, você, eu, minhas filhas e 2 guerreiros de absoluta confiança. O resto, em dispersa. Sami. Vira fantasma na mata. Era a única chance. A única. Olis olhou novamente o contrato. As assinaturas que condenavam famílias à morte por lucro. Pensou no rancho vazio. Na vida perdida. E na escolha que o havia trazido até aqui. 1 hora, e concordou. Olis se perguntou quantos sobreviveriam se aquele plano falhasse. O contrato permanecia guardado dentro da camisa de Nahali, envolto em tecido engordurado para protegê-lo dos elementos. Aquele único pedaço de papel carregava mais peso do que ouro. Era evidência. Prova. A diferença entre justiça e massacre. A manhã amanheceu fria e cinzenta. Eles haviam percorrido uma boa distância, mas não o suficiente. Takakota, que seguia à frente como batedor, retornou com notícias que fizeram a espinha de todos enrijecer. Cavaleiros. 8, talvez 10 vindo rápido. Estão nos rastreando, e disse ele. A mandíbula de Nahal se contraiu. Quão longe? 1 hora atrás. Talvez menos se não pararem. O grupo trocou olhares. O rosto de Nidita empalideceu, a perna ferida claramente causava dor apesar dos curativos. K levou instintivamente a mão ao rifle preso à sela. Os guerreiros checaram suas armas em silêncio. Olis calculou distâncias em sua mente. 2 dias até o delegado. E Nahali havia dito que tinham percorrido talvez 1/3 disso. Se os perseguidores os alcançassem agora, em terreno aberto, em desvantagem numérica, o contrato não importaria.
Ninguém sobreviveria para entregá-lo. Precisamos ganhar tempo, e disse Nahal, a voz cortando a tensão. Vamos nos separar. Fazer com que escolham quem seguir. Cá imediatamente balançou a cabeça. Pai, não. Isso não é negociável. O tom de Nahal não deixou espaço para discussão. Takakota, Kuruk, elevem minhas filhas para o norte. Sigam pelo rio. É mais seguro, mas mais longo. O rancheiro e eu vamos para leste, atrair a perseguição. Polis entendeu na hora. O contrato estava com Nahali. Se os perseguidores queriam tanto aquele documento, seguiriam quem acreditasse em carregá-lo. E Nahal não confiaria em ninguém além de si mesmo para transportar algo tão importante. Eles vão saber que está com você, disse Olis, baixo. Vão vir com tudo. Nahal encontrou seu olhar. Sim. E é por isso que preciso de alguém que saiba atirar e que não fuja quando tudo desabar. Não era pergunta. Era confiança, inesperada, mas que Olis aceitou sem hesitar. O grupo se separou em minutos. Takakota e Kuruk partiram ao norte com as irmãs. Nidita lançou um último olhar antes de desaparecerem no estreito desfiladeiro. Nahal e Olis seguiram para leste, em direção a terrenos mais acidentados, e aos homens atrás deles. Montaram duro por mais 1 hora antes de Nahali sinalizar para parar. Chegaram a uma passagem estreita entre duas formações rochosas, indefensável, com terreno alto dos dois lados, mas rotas de fuga limitadas. Aqui, disse Nahali, desmontando. É onde vamos resistir. Olis deslizou do cavalo, as pernas protestando após horas montado. Não podemos segurá-los para sempre. Não precisamos de para sempre. Apenas tempo suficiente para minhas filhas escaparem. Nahali tirou o contrato da camisa, olhando para ele por um longo momento. Depois o entregou a Olis. Se algo me acontecer. Nada vai te acontecer, interrompeu Olis. Nahal continuou, firme. Se acontecer, você leva isso ao delegado Garret. Cidade de Redemption, 2 dias a nordeste daqui. Conta tudo. Faz ele ouvir. Olis segurou o contrato. O peso dele parecia maior que papel e um fardo que ele não pedirá, mas não poderia recusar. Por que confiar isso a mim? A expressão de Nahal suavizou um pouco. Você deu às minhas filhas o seu último cavalo. Poderia ter ficado com ele, se salvado, deixado elas morrerem. Mas escolheu a vida delas em vez da sua própria. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre quem você é. Antes que Olis respondesse, o som de cavaleiros se aproximando ecoou pela passagem. Muitos cavalos. Muito perto. Eles tomaram posições em lados opostos da passagem, usando as rochas como cobertura. Olis checou seu rifle, 8 tiros restantes. Teria que fazer cada um valer. Os cavaleiros surgiram na entrada. Não 8. Não 10. 15. Reforços haviam se juntado à perseguição. O homem barbado os liderava, o rosto contorcido de determinação. Avistou Nahal e Olis imediatamente. Sua voz ecoou cortante. Esta é sua última chance. Entreguem o contrato e podem ir embora andando. Nahal se levantou, expondo-se completamente. Venham pegar. A resposta foi instantânea. Rifles erguidos. Olis viu acontecer, a mão do barbado caindo, dedos apertando gatilhos. O tempo se quebrou em momentos separados. Olis atirou primeiro, derrubando o cavaleiro mais próximo. O disparo de Nahal seguiu, impreciso, mortal, mas eram muitos. O fogo inimigo explodiu ao redor deles, balas ricocheteando nas rochas, estilhaços voando. Olis recuou para trás da pedra, recarregando com as mãos trêmulas. O coração batia violentamente. Isso não era como no acampamento. Não haveria reforços. Não haveria guerreiros para equilibrar as chances. 2 homens contra 15.
Uma bala atingiu tão perto de sua cabeça que ele sentiu o deslocamento do ar. Ele respondeu com tiros cegos, apenas para forçar os inimigos a se esconderem. Do outro lado da passagem, Nahali lutava com calma mortal, em cada disparo preciso, e mais até ele não poderia segurá-los para sempre. A voz do homem barbado ecoou novamente, agora carregada de frustração. Vocês vão morrer por nada. Esse contrato não vai mudar coisa alguma. Olis encostou as costas na rocha, respirando com dificuldade. Sentiu o contrato pressionado contra seu peito, seguro. Olhou para Nahal. O homem mais velho assentiu em um gesto de entendimento. De aceitação. Eles iam morrer ali. Mas o contrato sobreviveria. A verdade sobreviveria. E às vezes, isso era suficiente. Olis ergueu o rifle, pronto para o que viesse. Então o som de tiros atrás dos atacantes mudou tudo. Olis ergueu o olhar, confuso, esperançoso. O grupo do barbado girou, pego entre dois fogos. Novos cavaleiros entraram na passagem e uma dúzia de homens em uniformes federais, liderados por alguém cujo distintivo de marechal brilhava na luz da manhã. O delegado Garry os havia encontrado primeiro. O grupo do barbado tentou fugir imediatamente, mas não havia para onde. A passagem não oferecia rotas de escape. Em minutos, oficiais federais cercaram os sobreviventes, armas erguidas, ordens sendo gritadas com autoridade. Olis abaixou o rifle, as pernas tremendo tanto que precisou apoiar-se na rocha para não cair. Do outro lado, Nahal saiu da cobertura, e sangue no braço, mas vivo. O delegado Garry desmontou, o rosto marcado pelo tempo, expressão sombria enquanto avaliava a cena. Ele era mais velho do que Olis esperava. Cabelos grisalhos, linhas profundas ao redor de olhos aguçados que já tinham visto demais para se deixarem enganar facilmente. Ele se aproximou de Nahali primeiro, o reconhecimento claro entre os dois. Recebi notícias de que vocês estavam vindo na minha direção, disse Garry. Achei que você estivesse correndo para mim especificamente. A situação era ruim. A resposta de Nahali foi baixa, mas firme. Pior que ruim. Temos evidências de uma conspiração do governo para tomar terras tribais através de violência fabricada. A expressão de Garry se endureceu. Ele olhou para seus homens, que mantinham os prisioneiros sob vigilância, e voltou a olhar para Nahali. Mostre-me. Olis puxou o contrato de dentro da camisa, as mãos ainda tremendo de adrenalina. Ele o entregou ao marechal sem uma palavra. Garry desdobrou-o cuidadosamente, lendo em silêncio. A cada linha, seu rosto escurecia. Quando chegou às assinaturas no final, praguejou baixinho. Um xingamento curto e feroz, que carregava mais peso que raiva. Estes são funcionários federais, homens nomeados. Ele olhou para Nahali. Você entende o que isso significa? A investigação que isso vai desencadear. Entendo que significa que famílias não serão massacradas por lucro, respondeu Nahali, com firmeza. Garry assentiu lentamente. Virou-se para Olis, estudando-o com o mesmo olhar afiado. E você é? O rancheiro que deu seu cavalo e se envolveu em tudo isso, e respondeu Olis, com a voz mais amarga do que pretendia. Algo mudou na expressão de Garry. Não era exatamente simpatia, mas compreensão. O relatório mencionava um homem branco que ajudou as filhas de Nahali a escapar. Disse que você deu a elas seu último meio de transporte, sabendo que custaria tudo a você. Olis não disse nada. O que havia a dizer? Garry dobrou o contrato cuidadosamente, guardando-o no casaco. Esta evidência será apresentada em um tribunal adequado, com testemunhas apropriadas. Os homens que planejaram isso responderão por seus atos. Ele gesticulou para o homem barbado capturado, agora sendo amarrado por oficiais federais, incluindo seus amigos aqui, que acreditavam que intimidação e assassinato eram ferramentas aceitáveis. O rosto do homem barbado estava pálido. Toda a autoridade que ele pensava possuir evaporou no momento em que a lei federal chegou. Em segundos, ele passou de caçador a presa.
Durante a próxima hora, os homens de Garre seguraram os prisioneiros e colheram depoimentos. Takakota e Kuruk chegaram com Kaia e Nidita, tendo dado a volta ao perceberem que os disparos cessaram. O reencontro entre Nahali e suas filhas foi silencioso, mas profundo, e mãos entrelaçadas, testas tocando-se, palavras pronunciadas tão baixas que ninguém mais poderia ouvir. Ká se aproximou de Olis enquanto seu pai conversava com o marechal. Sua expressão agora era diferente, mais suave. Meu pai quer que você volte conosco para o novo acampamento, onde quer que nos estabeleçamos. Olis olhou surpreso. Não posso. Não pertenço ao seu povo. Você nos deu seu último cavalo. A voz de Kaia manteve-se firme. Isso faz de você família. Palavras do meu pai, não minhas. Mas eu concordo com ele. Ela fez uma pausa. Você não tem outro lugar para ir. Seu rancho acabou. Você é procurado pelos mesmos que queriam nos matar. Vir conosco não é caridade. É família cuidando da família. A palavra ficou presa na garganta de Olis. Família. Ele estivera sozinho por tanto tempo que havia esquecido como isso se sentia. Nahali se juntou a eles, o braço ferido agora enfaixado. Ele estendeu a mão. Não um aperto de mão, mas um abraço de antebraços. Guerreiro para guerreiro. Você deu às minhas filhas seu último cavalo quando tinha todos os motivos para não fazê-lo. Você ficou ao meu lado quando poderia ter fugido. Protegeu o que importava quando teria sido mais fácil deixar queimar. Sua mão apertou mais forte. Essa dívida não pode ser paga, mas pode ser honrada. Você tem um lugar conosco pelo tempo que desejar. Olis sentiu algo se soltar em seu peito. Um nó que carregava desde a morte de sua esposa, desde a seca que levou tudo, desde que parou de acreditar em qualquer coisa além da sobrevivência. Seria uma honra, e conseguiu dizer. O Marechal Garre se aproximou, o contrato seguro em sua posse. Isso vai levar tempo, investigações, julgamentos, apelações, mas a justiça será feita. Você tem minha palavra. Ele olhou diretamente para Olis. O que você fez? Deixar tudo por estranhos. Isso exigiu coragem que a maioria dos homens não tem. O território precisa de mais pessoas como você. 3 semanas depois, Olis ajudou a construir um abrigo no novo acampamento, localizado em terras protegidas, longe do alcance da conspiração. Suas mãos, calejadas pelo trabalho no rancho, adaptaram-se facilmente a métodos de construção diferentes. Crianças corriam, rindo. Anciãos contavam histórias junto às fogueiras. A vida continuava, resiliente e intacta. Kaia trouxe comida para ele enquanto o sol se punha, sentando-se ao lado em um silêncio confortável. A perna de Nidita havia cicatrizado. Os julgamentos começaram em tribunais distantes. As evidências do contrato provaram-se irrefutáveis. E, todas as noites, Olis caminhava até onde os cavalos eram mantidos, encontrando aquele que ele havia dado e recuperado. Passava a mão pelo pescoço do animal, lembrando-se do momento em que fez uma escolha que mudou tudo. Ele dera seu último cavalo a 2 irmãs Apache ao pôr do sol. Ao amanhecer, o pai delas chegará com 200 guerreiros. E Olis havia encontrado algo que julgava perdido para sempre. Uma razão para continuar, um lugar a que pertencer, uma família que o escolheu tão certamente quanto ele os escolhera. Às vezes, as coisas que você doa voltam transformadas exatamente no que você precisava o tempo todo. Se você gostou desta história, clique no vídeo na tela agora para assistir a outra narrativa inesquecível da fronteira, onde honra e coragem colidem de maneiras que você nunca imaginou. Não se esqueça de se inscrever e considerar um super chat para nos ajudar a continuar trazendo histórias como esta. Seu apoio significa tudo para nós.